Graças e paz, irmãos, é um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez gravando o nosso vídeo para domingo, às 15 horas no YouTube, cujo tema dessa semana é Deus é um Deus em movimento, ele não é um Deus linear, ele não fica parado, ele está sempre trazendo coisas novas. Então eu quero orar antes de começar a pregação para que o Espírito Santo me capacite e também capacite os nossos ouvintes para que sejam muito abençoados em ouvir essa palavra. Pai, que privilégio que o Senhor me dá de ministrar a tua palavra para o teu povo. Eu reconheço, Pai, as minhas debilidades, as minhas fragilidades, mas eu conto com a presença do Espírito Santo de Deus, que vai me ungir, que vai me capacitar para trazer uma palavra viva, uma palavra de edificação, uma palavra que vai mudar destino. Por isso, Espírito Santo, usa a minha instrumentalidade humana para ministrar a tua santa palavra, e também dá graça, Senhor, àqueles que vão nos assistir, para que eles possam, Senhor, receber espírito de revelação e espírito de sabedoria no pleno desenvolvimento da tua palavra. E desde já nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, veja bem, Deus não é um Deus linear, de um traço contínuo. Ele está sempre em movimento e de mudanças constantes e frequentes. Agora, veja bem, o ser humano tende a ser muito conservador. O que é ser uma pessoa conservador? É aquele que, em princípio, é contrário a mudanças ou adaptações de caráter moral, social, político e religioso. Aí eu te pergunto, você acha que Deus precisa de você ou de mim para fazer alguma coisa? Absolutamente não. Mas Ele gosta de nos envolver nos seus planos, nos seus projetos. Por isso é que Ele nos concedeu dons para servi-lo na sua obra. Veja o que nos ensina Efésios 4, 7 a 8. Ele diz assim, ó, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quando Jesus estava aqui na terra, meus amados, ele detinha em si mesmo os 7 dons ministeriais, que é o dom de apóstolo, de evangelista, de profeta, de pastor e de mestre. Jesus encarnou em si próprio esses dons e ministrava ao povo segundo a necessidade de cada um. Porém, quando Jesus fez a obra da redenção, ele subiu aos céus e pegou este dom que tinha aqui embaixo, em 5 partes, e dividiu para dar a pessoas. Então, ele passou a entregar a um o dom de apóstolo, a outro o dom de evangelista, o outro o dom de profeta, um outro dom de mestre e outro dom de pastor, para que o homem não se orgulhasse de ter em si próprio todos os dons. Então, eu preciso de você, meu irmão, que tem um dom diferente do meu, para complementar o exercício da obra de Deus. Então, aqui o texto é muito claro. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, ele repartiu esse dom que era dele para 5 pessoas diferenciadas para fazer a obra do Senhor. Em 2 Coríntios 3, 6 diz assim, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós costumamos dizer que Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Para quê? Primeiro, para que você faça as coisas segundo o padrão que Ele quer. Segundo, para que você reconheça a sua necessidade de receber algo da parte de Deus para servir ao próprio Deus. Deus não permite que nenhum ser humano o sirva se não for debaixo da unção dos dons do Espírito que Ele concedeu aos seus filhos. Então, você vê, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 7, o seguinte, a cada um, porém,
é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Veja, os dons, eles não são propriedades nossas, eles são dons do Espírito, mas o Senhor libera a manifestação dos dons através da nossa vida para edificar o corpo de Cristo. Por exemplo, em Êxodo 31:3 está escrito: eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Veja, quando Deus levantou as pessoas para desenharem o tabernáculo, as coisas da arca e os instrumentos artísticos, esses homens nunca tinham visto nada disso, nunca tinham feito nada disso, mas Deus lhe concedeu um dom especial, né, para que eles pudessem ter habilidade e plena capacidade artística para realizar aquilo que Deus queria deles. Então, meus amados, não fique preocupado quando Deus lhe chamar para uma missão, porque, na verdade, nenhum de nós está pronto. Porém, Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus inteligente, Deus é um Deus que tem clareza das coisas que Ele vai fazer. Então, quando Ele chama você ou a mim para uma obra, fica descansado, porque Ele vai nos capacitar para realizar aquela obra, não como eu acho bonito, não como eu acho certo, mas como Ele quer que seja feito. O grande problema do ser humano é a sua autossuficiência. O homem acha que sabe tudo e que não precisa de Deus para fazer nada, vai lá e faz por sua conta em risco e termina tendo problemas, porque Deus não precisa de você e não precisa de mim. Porém, Ele resolveu nos envolver na sua obra. Porém, nós temos que fazer as coisas não conforme o nosso entendimento, mas conforme a orientação, conforme a direção, conforme a prescrição que Deus vai fazer para realizarmos a sua obra. Por isso é que a gente tem que ficar descansado, aceitar o desafio, na certeza que Deus vai nos preparar, nos capacitar para realizarmos com categoria a missão que Deus tem para cada um de nós. Então, o ser humano muitas vezes fica com aquela síndrome de coitadinho. Ah, mas quem sou eu? Eu não tenho condições, eu não me preparei. Esquece isso, meu filho. Deus precisa de você e de mim apenas uma coisa: um coração voluntário, um coração submisso, um coração que decide obedecer aos comandos e às ordens que Deus vai nos passar. Portanto, servir a Deus é algo maravilhoso, porque o que vamos fazer para Ele, Ele nos capacita. Não depende da minha capacidade humana, da minha sabedoria, do meu conhecimento. Então, fica descansado, meu irmão, quando Deus te chamar para algo. Veja bem, Deus não precisa de nós para nada. Ele é autossuficiente em tudo. Vamos ver aqui uma experiência no livro de Atos, muito rica, muito maravilhosa, que diz assim, Atos 17, 24 a 26. O Deus que fez o mundo e tudo o que neles há é o Senhor dos céus e da terra. E Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. É muito interessante você entender isso. Deus não habita naquele templo que você congrega. Deus não habita na catedral, por mais chique que ela seja. Não. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no templo que Ele fez, que é o coração dos homens. E o meu coração e o seu coração, meu querido, é a habitação de Deus no Espírito. Então, fica despreocupado, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Olha que coisa tremenda. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo. Ele não precisa.
Mas que bom que ele nos convocou, que ele nos chamou para servir com ele, porque é uma honra que ele nos dá, é um privilégio que nós temos em trabalhar na casa do Senhor. Porque, na verdade, é Deus que a todos dá a vida, fôlego, o ar que você respira, meu amado, vem de Deus. Se ele resolver cortar o ar, você está morto. E as demais coisas, ou seja, tudo que eu e você precisamos, nós vamos encontrar respostas em Deus. Então, não se sinta ultra importante. Ah, se eu não estiver na igreja, a obra do Senhor não avança. É mentira. Deus não precisa. Se você se nega a servir, a fazer a obra, Deus automaticamente levanta outro do seu lado. Por mais incapacitado que ele seja, Deus vai capacitá-lo para ele realizar a tarefa que Deus quer. Veja, de um só homem, Adão, ele fez todos os povos para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Eu fico impressionado, amados, quando eu vejo a economia de Deus, o planejamento de Deus, os propósitos de Deus, desde que ele criou os céus e a terra. Ele já restabeleceu tudo. E hoje, inclusive, os lugares em que nós devemos habitar. Eu não estou hoje habitando em Curitiba porque eu achei Curitiba bonitinha. Não. É um projeto de Deus que eu o sirva nessa cidade e eu estou muito feliz em morar em Curitiba. Então, se conforme, meu amado, aceite o lugar para onde Deus te enviou, porque Deus é soberano, sabe todas as coisas, Ele tem sempre o melhor para mim e para você. Em Êxodo 4, 10 a 15, nós vamos encontrar quando Deus resolve convidar Moisés para tirar o povo do Egito. E Moisés vem com uma série de desculpas para não aceitar o convite. Olha o que nos diz lá, Êxodo 4, 10 a 15. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. É uma ordem. E eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou contra Moisés. Respondeu-lhe o Senhor, que envie outra pessoa. Aí Deus falou assim, então o Senhor se irou contra Moisés e disse, você não tem o seu irmão, Arão o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Falará com ele e lhe dirá o que deve dizer. E eu estarei quando falarem e lhe direi o que fazer. Meus amados, é claro que a obra de Deus é um grande desafio para nós. Mas o que nós precisamos entender é que Deus não depende de você fazer a obra dele com seus recursos, com sua sabedoria, com seus propósitos. Não. Deus achou graça em você, não sei porquê, e lhe chamou para servi-lo. Porém, é ele quem faz tudo em todos. Veja, Moisés, que tinha tido uma experiência nos seus primeiros 40 anos de vida lá no palácio de Faraó, saiu do palácio fugido, porque ele matou um egípcio e passou mais 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Quando ali da sarça que ardia e não se queimava, Deus se apresenta a Moisés e convoca ele para voltar ao Egito, porque aquele faraó já havia morrido, já havia passado 40 anos, ninguém nem mais se lembrava do episódio, mas que Deus escolheu Moisés e não João, Manuel ou Joaquim para a missão de tirar o povo dele da terra do Egito. Então, meus amados, Deus tem um projeto para você e para mim, o qual só eu e você
poderemos realizar. Não adianta você se esquivar, não adianta você pular fora, não adianta você tirar o corpo e tentar botar outra pessoa. Deus não aceita. Ele escolhe sabiamente e ele espera que eu e você digamos para ele, sim, Senhor, nós vamos fazer. Olha a experiência de Moisés, que coisa mais maravilhosa para a gente aprender aqui. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Isso é uma mentira, meu amado. Porque durante todo o tempo que Moisés estava com Arão, Moisés nunca pediu a Arão para falar nenhuma coisa para o povo. Nenhum. Era ele que falava. Tanto para Faraó, como para o povo, para quem quer que fosse. Essa desculpa que eu não falo bem, que eu sou gago, isso, aquilo, é conversa fiada. É desculpa de Moisés que não queria ir, porque ele se considerava incapaz, despreparado, sem o devido treinamento. Mas é justamente aí que entra a escolha. Porque se Deus fosse chamar os capacitados, eles não iam aceitar as orientações de Deus, que muitas das vezes parece loucura. Ah, não vou fazer do jeito que Deus quer, vou fazer do meu jeito. Então, quando Deus convoca uma pessoa que se considera incapaz, considera despreparado, significa que esta pessoa vai dar acolhimento, vai dar ouvidos, vai dar atenção àquilo que o Senhor está falando. Então, o fato de você não se sentir adequadamente preparado para uma missão é o primeiro passo que Deus vai te chamar. Por quê? Porque ele sabe que você não sabe, então ele vai dizer o que você deve fazer e você sabiamente vai obedecer e fazer o que Deus quer que você faça. Então a primeira coisa, aqui já é a segunda, a terceira ou quarta desculpa que o Moisés dá para Deus em não querer cumprir a missão. Mas olha só, aí Deus dá uma lição pesada nele. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? É claro que foi Deus. Quem fez o surdo ao mudo? É claro que foi Deus. Quem lhe concede vista ou torna cego? É Deus. Não sou eu, o Senhor? Ele pergunta. Agora, pois, vá. Meus amados, essa é uma ordem expressa. Agora, pois, vá. Pronto, fim de papo, não tem mais argumento, porque é um comando teocrático do Senhor. Agora, vá. Olha a diferença. E eu estarei com você ensinando o que dizer. Meus amados, é fácil fazer uma missão quando Deus está do seu lado, quando Deus está pronto para lhe orientar o que falar, o que dizer, como fazer. Então, trabalhar para Deus é maravilhoso, porque tudo vem dele. As direções, as orientações, o poder, a solução, a forma como a pessoa que está te ouvindo vai te responder, tudo passa pelo crivo de Deus. Agora vá, e eu estarei com você. Amados, como eu e você precisamos da presença de Deus em nossa vida. Eu quero só te lembrar uma palavra que o próprio Jesus falou, ali no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E eis que eu estou convosco. Deus mandou fazer discípulos e ensinar todas as coisas que Deus tinha ordenado. E ele fecha a palavra dizendo o seguinte: e eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, essa é a maior segurança, essa é a maior garantia que eu e você podemos ter em realizarmos a obra do nosso Deus. Não precisamos fazer curso disso, curso daquilo. Claro que se preparar teologicamente é bom, mas o melhor é você contar com a parceria do Senhor, com a ajuda dele, porque ele vai ensinar, olha só, ensinando-lhe o que você vai dizer. Olha só, Moisés. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Esse Moisés é encardido, né, irmão? Mas acontece que Deus não aceita o não. Olha o que Deus fala aqui para ele. Então o Senhor se irou
contra Moisés, ele disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Então, Deus está sempre contornando as dificuldades que eu e você colocamos quando não queremos servir ao Senhor. Moisés, no seu coração, tinha decidido que ele não ia para essa missão que Deus tinha. Só que Deus, com todas as garantias que Deus deu, com toda a segurança que Deus deu, com toda a orientação que Deus deu, ele não aceita um não. E eu quero, meu querido ouvinte, lhe dar uma orientação. Nunca contrarie Deus. Aqui diz que Deus ficou irado com Moisés, porque não foi a única vez que Moisés se esquivou do chamado. Então, nós conhecemos a história do Jonas. Jonas, quando Deus chamou para ele pregar em Nínive, ele falou: não, em Nínive eu não vou. Agora, por que Jonas não quis ir para Nínive? Porque Nínive tinha uma população muito maligna, muito perversa, muito truculenta. E Jonas sabia que se os ninivitas se convertessem, Deus não iria matar todo aquele povo como ele tinha falado. Então, Jonas queria que Deus matasse os ninivitas. Ele queria, porque o pessoal era gente ruim. Então ele queria exercer a justiça dele, a justiça própria do Jonas. Mas Deus não está interessado nisso. Aí Deus manda Jonas ir para um lado, ele vai para o outro. Pega o navio e desce lá para Tarsos. Então, em vez de subir para ir para Nínive. E nesse navio, você conhece a história, tem uma grande tempestade que estava a ponto de destroçar o navio. E então, as pessoas apavoradas começaram a jogar carga fora do navio e saíram indagando as pessoas por que estava acontecendo aquilo. E eles foram encontrar Jonas no porão, dormindo eternamente em berço esplêndido. E as pessoas perguntaram: mas rapaz, o que está fazendo aqui? Você não está vendo que o navio está para naufragar e você não sabe por que não vai fazer nada? Jonas falou: não, eu sei, eu sou culpado disso, porque Deus mandou ir para um lugar e eu fui para o outro. E aí perguntaram: qual é a solução? Jonas falou: me jogue no mar. Irmãos, pensa um pouquinho na sua cabeça. Se dentro do navio estava perigoso, estava difícil, imagine o que não aconteceria se você jogasse uma pessoa no mar revolto, no mar extremamente tumultuado. Aí o que é que acontece? Jonas preferiu morrer do que obedecer a Deus, do que atender um pedido de Deus. Moisés não entrou nessa não, mas Jonas entrou. Aí Deus falou: você quer morrer, Jonas? Então tá bom. Jogaram o Jonas no mar, e aquele mar revolto, aquele mar turbulento, mas Deus falou: não é hoje que você vai morrer não, Jonas. E Deus levanta um peixe, meus amados, um grande peixe, que engole Jonas, e ele fica 3 dias na barriga desse peixe, sendo revolvido pelos sucos gástricos, pela alimentação, por aquela coisa arada toda. E o Jonas aí caiu em si. Ele falou: sabe de uma coisa? Se eu ficar aqui eu vou morrer. Então é melhor eu fazer o que Deus quer que eu faça e eu vou ganhar uma outra vida. Ele orou da barriga do peixe. O Senhor ouviu a sua oração. E o peixe vomitou Jonas lá em Nínive, onde ele precisava ir fazer a missão que Deus mandou. Então, meus amados, saiba de uma coisa: não resista a um chamado de Deus. Mesmo que você se sinta incapacitado, mesmo que você se sinta despreparado, diga sim para o Senhor, porque Ele vai te usar apenas como instrumento. Ele é que vai fazer toda a obra. Imagine vocês que Jonas pregou naquela cidade de Nínive, irado. Ele queria mais que Deus matasse todo mundo. E ele: raça de víboras, se vocês não se converterem, vocês vão morrer. Amado, a coisa foi tão séria que o governo da cidade obrigou todo mundo a fazer jejum, inclusive os animais. Quando Deus quer, Ele faz. Moral da história:
toda a cidade se converteu. Aí Jonas ficou triste, porque Deus não ia mais matar aquelas 120 pessoas daquela cidade. Então, meus amados, não precisa você ir para a boca do peixe, para a barriga do peixe, para dizer sim para Deus. É muito mais inteligente, é muito mais sabedoria você dizer: Deus, tá bom, o Senhor está me chamando, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, não tenho as condições, mas já que o Senhor está me chamando, eu vou contigo, porque é o Senhor que vai fazer a obra. Então, vamos voltar ao caso de Moisés. Então o Senhor se irou contra Moisés e disse: Arão, seu irmão, fala muito bem, tal, tal. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Falará com ele, e lhe dirá o que deve dizer, e eu estarei com quando falarem, e lhes direi o que fazer. Então, meus amados, aqui foi só uma desculpa que Moisés deu do irmão, porque na verdade o irmão foi com ele. Porém, ele nunca precisou usar a boca de Arão para falar para o povo ou para falar para o próprio Deus, porque ele sabia falar, ele apenas fez aquelas alegações porque ele não queria ir. Mas que bom que o Moisés aceitou, tirou o povo do Egito e foi algo espetacular. O resto da história você já sabe. Também o mesmo com relação ao nosso amigo Jonas. Em Juízes 6, de 1 a 16, também tem uma experiência muito maravilhosa que eu quero compartilhar com você aqui. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abesita Joás. Então Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Você sabe que durante o período de Juízes, o povo fazia o que achava melhor. E a cada tempo, Deus levantava um juiz para julgar o povo e para dar um refrigério. Porque constantemente os amalequitas estavam achacando os israelitas, roubando os seus mantimentos, roubando o seu gado. E chegou um ponto que o Gideão foi malhar o trigo na parte interna da casa, onde ficava o lagar. O lagar era onde os judeus exprimiam as uvas para fazer o vinho. Mas com medo de malhar o trigo do lado de fora e os amalequitas roubarem, o Gideão decidiu malhar o trigo dentro de casa no lagar, para proteger o trigo do ataque, do assalto dos amalequitas. Então, o anjo do Senhor veio falar com Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O cara era o cara mais tímido, mais medroso de Israel. E o anjo vem para ele e faz esse elogio: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha só. Aí Gideão responde: ah, meu Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Amado, o projeto de Deus para a sua vida e para a minha é coisa boa. Porém, quando nós decidimos fazer as coisas do nosso jeito, em desobediência ao Senhor, nós vamos colher disciplina, nós vamos colher castigo, nós vamos escolher repreensão. Então, estava acontecendo tudo isso porque o povo, durante o período do juízo, que não tinha um governo estabelecido, eles faziam o que queriam. Adorava Baal, adorava outros deuses, desobedecia, e Deus não gosta disso. Então Deus usou os vizinhos de Israel para punir Israel pelas coisas erradas que eles estavam fazendo. Então, quando Gideão alega: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ah, porque vocês desobedeceram, vocês não cumpriram o padrão da palavra, vocês fizeram o que quiseram, eu deixei você a cargo dos midianitas. Então ele vai:
Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Querido, o Senhor nunca vai te abandonar. Entenda isso. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Porém, também a Bíblia diz, se você abandonar o Senhor também te abandonará. O Senhor não vai insistir com alguém que não quer saber de andar com Ele. O Senhor nos chamou para sermos seu povo, para andarmos com Ele, para obedecer a Ele. Mas Israel era um povinho teimoso, um povinho tinhoso. Você imagine que o Senhor levou 25 anos usando os profetas para chamar a atenção de Israel. E durante 25 anos o povo fez corpo mole, não obedeceu. Sabe o que aconteceu? Deus mandou Nabucodonosor invadir Jerusalém, destruir a cidade, levar cativos os príncipes, as pessoas mais capacitadas, e deixou Jerusalém arrasada. Por quê? Porque este povo durante 20, não foi 2 dias não, 25 anos em flagrante rebelião contra Deus. Querido, Deus não mudou não, Deus continua o mesmo Deus. Portanto, não ande em rebelião com o Senhor. Obedeça. Busque o Senhor quer de você. Faça-lhe a sua vontade, porque isso é grato ao Senhor. Então, as lamentações de Gideão com respeito a que Deus os abandonou não é verdade. É verdade. Deus abandonou mesmo. Por quê? Porque já que vocês não querem andar comigo, então vocês vão andar com os amalequitas. E você é oprimido, achacado, assaltado, roubado. Você não quer andar na bênção? Então entre na maldição. Então, o mesmo Deus que trabalhou no passado, trabalha hoje. Não é diferente. Portanto, a minha recomendação para você e para mim, que somos filhos de Deus, para os outros que são criaturas, não resista. Acate com amor, com seriedade, os projetos que Deus tem para a sua vida. E você será altamente bem-sucedido. Então o Senhor voltou-se para ele e disse, com a força que você tem, você vai libertar Israel de Midian. Não sou eu quem está te enviando, ou seja, você vai, meu caro, vencer essa batalha, porque eu estou te enviando. Deus não está contando com a força simples do Gideão. Ele sabe que Gideão não tem capacidade. Mas quando Deus decide enviar o Gideão, ele já tem tudo preparado para estabelecer a grande vitória sobre os amalequitas. Com a força que você tem, que é nenhuma, vai libertar Israel das mãos de Midian. Agora olha o detalhe. Não sou eu que está te enviando, ou seja, quando Deus envia, ele garante a parada. Tem muita gente, amado, que usa o nome de Deus em vão, dizendo que foi Deus que mandou fazer tal coisa, quando na verdade não foi Deus que falou, foi a própria pessoa. Por isso, meu caro, não use o nome de Deus em vão, porque é um pecado gravíssimo, faz parte dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Agora, quando Deus, e aí Josué 1,9 diz assim, não tu mandei eu, Deus falando para Josué, não tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem se amedronte, porque você vai aonde eu te mandar e eu te darei a vitória. Então, meus amados, se você trabalha com Deus, não tem perigo de você perder uma guerra. Porém, não dê uma de maneca fogueteiro e vai em nome do Senhor quando o Senhor não mandou. Então, se Deus está mandando o Gideão ir atacar os amalequitas, é porque Deus tem a certeza que vão vencer. E a prova é quando nós continuamos o texto que... Vamos concluir aqui. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menor
é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Aí Deus responde, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Aí ele resolveu fazer algumas provas com Deus, bota a lã, tira a lã, seca a lã, molha a lã, e no final ele decidiu ir. Só que ele tinha 32 mil soldados para lutar contra 138 mil, que era a quantidade dos soldados dos amalequitas. Aí Deus falou assim, ô Gideão, esse número de pessoas que você tem é grande demais. Vamos fazer o seguinte, diga que os tímidos, medrosos, os covardes, voltem para casa. Aí dos 32 mil, 22 mil foi embora, ficou só 10 mil. Aí Gideão falou, se já estava difícil com 32, imagina com 10. O Senhor falou, Abraão, Gideão ainda tem muita gente. Manda o pessoal beber água no rio, que eu vou fazer uma seleção. E aí, meus amados, sobraram 300 judeus para ir com Gideão. Como é que você consegue, com 300 soldados, derrotar um exército de 138 mil soldados? Mas é Deus que está no comando. Deus deu uma ordem para ele. Divida o povo em 3 fileiras de 100. À noite, usem aqueles cântaros de barro com uma lamparina dentro. E na hora que eu der o sinal, vocês quebram o vaso de barro, a tocha vai aparecer e todos tocarão o chofar. Imagina, como é que você vai vencer um exército inimigo fazendo um negócio desse? Mas, amado, quem é que está mandando? Deus. Ele sabe o que faz. E nesse aspecto, o Gideão, porque não tinha outra opção, tratou de obedecer. Fez como o Senhor lhe mandou. E quando eles quebraram os cântaros e tocaram as trombetas, houve um alvoroço e os amalequitas começaram a guerrear uns contra os outros. No fim, matou-se tudo. E Gideão levou 3 dias para recolher os despojos da guerra. E Deus lhe deu a vitória. Então, meus amados, Deus nunca perdeu nenhuma guerra para ninguém. E não é na sua vida que Deus vai perder essa guerra. Porém, cabe a você e a mim a decisão de seguir à risca as instruções que Deus dá, que muitas vezes pode parecer loucura e parece mesmo. Mas quando se trata que é Deus que está fazendo, vá em paz, vá na bênção, vá na segurança, que a vitória lhe será assegurada. Então, Gideão, depois de ter obedecido a Deus, se tornou juiz lá de Israel e reinou por 40 anos na nação de Israel como juiz, respeitado pelos judeus, até que o tempo passou, ele morreu, e aí veio outro período. Então, meus amados, aqui o que nós estamos falando é que eu e você precisamos dizer sim para o Senhor e não questionar as coisas. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, não seja um crente museu que vive do passado, de saudosismo. Deus tem um novo, o melhor para você aqui e agora. Isaías 43, 18 e 19 diz assim, esqueça o que se foi, não vivam do passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Você não reconhece? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no erro. Então veja bem, Deus quer que eu e você possamos ver as suas obras, primeiramente profeticamente. Aqui quando ele está falando que o Senhor está fazendo uma coisa nova, na realidade ainda não estava, mas era para ver com os olhos da fé, porque Deus primeiro mostra no mundo espiritual, depois ele mostra na realidade. Então Deus quer fazer algo novo, meu querido, na sua vida e na minha vida. Mas a pergunta é, você não está vendo, você não está observando, né? Até no deserto vou abrir caminhos e rio no erro.
Eclesiastes 7, 8 e 10 diz assim: o fim das coisas é o melhor do que o seu início, e paciente é melhor do que o orgulhoso. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Amado, eu espero que essa palavra que eu trouxe aqui seja para edificar a sua vida. Porque se você decidir obedecer aquilo que nós compartilhamos aqui, não há como você não ter sucesso na sua caminhada. Vamos ter uma palavra de oração? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nós ministramos aqui. Pai, naquilo que eu não fui capaz de mencionar, eu peço que o Espírito Santo de Deus complete a obra no coração dos irmãos, mas que eles possam, Senhor, entender, aprender e ser abençoados. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão assistindo essas nossas palestras. E a Ti nós te damos honras, glórias e louvores, em nome de Jesus. Amém.